Olá! Bora mergulhar num dos livros mais influentes da história, mas por um ângulo um pouco diferente. E se por trás de toda a teologia, de toda a fé, existisse uma camada de pura genialidade artística só esperando para ser descoberta? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada na Bíblia como que ela também é, uma obra de literatura simplesmente extraordinária. Fica aqui uma provocação para começar. E se a chave para entender a profundidade da Bíblia não estivesse só na teologia, mas na sua arte? E se, para realmente decifrar esse texto, a gente precisasse não só de fé, mas também das ferramentas de um crítico literário? Parece ousado, né? A primeira grande virada de chave é esta aqui. A Bíblia não é um livro só. Pensa nela como uma biblioteca. É uma coleção de textos escritos ao longo de séculos, com uma variedade impressionante de estilos. Tem poesia, tem história, tem leis, profecias. Resumindo, é literatura da mais alta qualidade. Olha, por muito tempo, essa abordagem literária foi vista com uma certa desconfiança, sabe? Como se ela pudesse, de alguma forma, diminuir a importância sagrada do texto. Mas o que acontece é justamente o contrário. Quando a gente analisa como a história é contada, a gente aprofunda e enriquece a mensagem de um jeito incrível. O crítico Robert Alter resumiu isso de uma forma brilhante. A arte bíblica, à primeira vista, parece simples, mas ela é maravilhosamente complexa. Então, quando a gente reconhece essa arte, a gente não se afasta do significado. Pelo contrário, a gente mergulha ainda mais fundo e descobre a genialidade que está por trás de cada palavra. E bom, para entender a literatura, a gente precisa entender como ela foi criada, né? Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo e dar uma espiada nas ferramentas dos antigos escribas. É uma viagem ao mundo físico que deu origem a esses textos todos. A Bíblia não surgiu do nada, de uma hora para outra. Ela é, na verdade, o clímax de milênios de evolução da escrita. Dos símbolos cuneiformes lá da Mesopotâmia até o revolucionário alfabeto fenício, cada avanço tecnológico não só permitiu registrar as histórias, mas também moldou a própria maneira de contá-las. O papel principal do mundo antigo era o papiro, que vinha de uma planta do Egito. Era um material super engenhoso, mas também muito frágil. Era caro, o fornecimento era controlado pelos egípcios e, pior, era vulnerável à umidade. Ele simplesmente se desintegrava com o tempo. Isso quer dizer que para preservar um texto era preciso um esforço gigantesco de ficar copiando tudo de novo e de novo e de novo. Aí veio a grande virada de jogo, o pergaminho. Feito de pele de animal, era incrivelmente mais durável. Podia ser produzido em qualquer lugar e, o mais importante, permitia escrever nos dois lados. Isso levou à invenção do códice, que é basicamente o ancestral do livro que a gente conhece hoje. Essa tecnologia mudou tudo, tornando possível preservar e acessar textos longos de um jeito que nunca tinha sido visto antes. E não era só papiro e pergaminho, não. As inscrições em pedra buscavam a eternidade. A argila era o material do dia a dia na Mesopotâmia. E até cacos de cerâmica, os óstracos, serviam como uma espécie de bloco de anotações para recados, recibos e rascunhos. Cada superfície conta uma história sobre a intenção da mensagem. Ok, se os materiais são o hardware, a linguagem é o software. E a Bíblia, claro, não foi escrita em português. Isso significa que toda a tradução é, no fundo, uma interpretação. E nesse processo, muitos detalhes artísticos e nuances super importantes podem acabar se perdendo no caminho. São 3 os idiomas originais. O hebraico, que é a língua principal do Antigo Testamento, é super concreto e poético. O aramaico era a língua falada no dia a dia, na época de Jesus. E o grego koiné, que era a língua global do Império Romano, foi o veículo que levou as ideias do Novo Testamento para o mundo todo. Pega só este versículo de Isaías. A mensagem parece clara, né? Uma troca bem trágica de justiça por violência. Só que a nossa tradução esconde uma camada de genialidade poética que simplesmente não conseguiu sobreviver à viagem do hebraico até o português. Olha que coisa genial! No hebraico original, o profeta faz um jogo de palavras impressionante. Ele esperava mishpat, que é justiça, mas encontrou mishpash, derramamento de sangue. Esperava tzedaká, retidão, mas ouviu tsiaká, um clamor. O som das palavras é quase idêntico. Isso faz o contraste no significado ser ainda mais chocante. É pura arte literária, que fica completamente invisível na tradução. E esse exemplo nos leva direto para a chave mais importante de todas, o gênero literário. Se a gente não sabe que tipo de texto está lendo, a chance de interpretar tudo errado é quase certeza.
Pensa no gênero literário como um tipo de contrato, um acordo. Ninguém lê um livro de receitas esperando um final surpreendente, nem lê um poema como se fosse um documento de cartório, certo? Cada gênero cria um conjunto de expectativas que guiam a nossa interpretação. Olha esse exemplo, simples mas perfeito. A frase meu amor numa carta romântica é um termo de carinho. A mesma frase numa petição legal seria no mínimo bizarra. O contexto, que é definido pelo gênero, é simplesmente tudo. É por isso que aplicar as regras de um gênero ao outro simplesmente não funciona. Ler os Salmos, que são pura poesia, como se fossem um relato histórico, literal, ou ler a narrativa de Gênesis como um manual de ciências, é quebrar o contrato com o autor. Isso leva, sem escapatória, a uma distorção completa da mensagem. Beleza. Então, vamos juntar todas essas peças. Como é que essa abordagem literária funciona na prática? Como é que entender o idioma, os materiais e o gênero muda a forma como a gente enxerga a estrutura da própria Bíblia? O exemplo fascinante disso está na própria organização dos livros. O Tanakh judaico agrupa os textos por ordem de importância teológica e cronologia. Já o Antigo Testamento cristão pega esses mesmos livros e reorganiza tudo por gênero literário. São as mesmas obras, mas em instantes diferentes na biblioteca. E cada arranjo sugere um jeito diferente de ler e interpretar a coleção toda. Essa é uma dúvida super comum e muito boa, por sinal. Em português, as palavras homem e mulher não têm nenhuma relação sonora. Então a frase de Adão parece não fazer sentido nenhum, né? É como se uma peça crucial do quebra-cabeça estivesse faltando. E aqui está a peça que faltava. No hebraico original, homem é ish e mulher é ishá. A conexão é imediata, é poética. A Ishá veio do Ish. A lógica da frase está no próprio som das palavras. Uma beleza literária que, infelizmente, se perdeu por completo na tradução. E, no fim, o ponto central é este. Longe de diminuir o texto, a análise literária o expande. Ela revela a genialidade dos autores, a beleza da linguagem, a complexidade da estrutura e acaba desbloqueando camadas e mais camadas de significado que antes estavam completamente ocultas. Então fica aqui uma reflexão final. Quando a gente troca a pergunta, isso aqui realmente aconteceu? Pela pergunta, por que isso foi contado dessa maneira, tudo muda. A gente passa a dialogar com o texto de uma forma totalmente nova, com uma leitura muito mais atenta, mais curiosa e mais engajada. Obrigado por acompanhar esta análise.